Oi, tudo bem? A famosa e influenciadora Andressa Urach, após ter bifurcado sua língua, ela deu uma declaração dizendo que ela vai fundar uma igreja e ela vai servir a Jesus. Ela vai falar de Jesus com a sua língua de cobra. Ela falou que a sua igreja vai todo tipo de pessoa, porque afinal Jesus veio para os pecadores. Segundo o pensamento do nosso tempo, o pensamento das pessoas cristãs, porque a maioria dos cristãos acredita que não precisa obedecer a Deus, porque Jesus, ele nos salvou e nós somos salvos pela graça. Se a graça nos salva, se a salvação é uma graça, então não precisa obedecer a Deus, não precisa guardar os seus mandamentos. Então quem acredita que a lei foi abolida, não pode criticar a Andressa, porque nesse caso ela tem toda a razão de fundar uma igreja assim. Afinal, a pessoa é salva pela graça. Não importa o que a pessoa faça, não importa a maneira que a pessoa viva, ela será salva pela graça de Deus. Então esse é o pensamento de muitas pessoas do nosso tempo. Que a pessoa não precisa mudar de vida. Não precisa haver arrependimento. Porém, isso não é bíblico. Segundo a Bíblia, Deus aceita as pessoas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, amou todas as pessoas do mundo, por isso enviou Jesus. Mas as pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador, essas pessoas elas precisam arrepender dos seus pecados. É assim que diz a palavra de Deus. Arrependei e convertei cada um de vós, disse o apóstolo Pedro, quando ele faz aquele sermão ali no livro de Atos. O apóstolo Pedro, ele fala que para as pessoas aceitar Jesus, eles precisam de arrepender dos seus pecados. E é assim que é a verdade da palavra de Deus. Para nós aceitar Jesus como nosso Salvador, precisamos arrepender dos nossos pecados. Precisa haver uma conversão. Inclusive aqui no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 22, aqui no verso 15, fala assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então a Bíblia fala sobre o justo e o ímpio. O ímpio não herdará o céu junto com o justo. Então se uma pessoa ela vive uma vida de iniquidade, ela aceitou Jesus, ela é transformada, ela é mudada. Então para entrar no reino de Deus é necessário que haja arrependimento. Jesus falou para Nicodemos que é necessário que a pessoa nasça de novo. Por isso ninguém vai entrar no reino de Deus da forma que está. Se uma pessoa ele se prostitui, é evidente que ele precisa obedecer a Deus e abandonar essa vida. Abandonar a vida de prostituição. Então isso fica muito claro na palavra de Deus. Então essa ideia que a lei foi abolida, não precisa mais obedecer a Deus, se a gente tem esse pensamento, então nesse caso as pessoas que acreditam que a lei foi abolida não devem criticar a Andressa. Essas pessoas devem estar no mesmo raciocínio dessa influenciadora, se eles acreditam que a lei foi abolida. Afinal de contas, se nós somos salvos pela graça, então a pessoa vai ser salva do jeito que ele está. Ele vai continuar praticando a iniquidade, fazendo o mal. E por um lado ele pratica iniquidade e por outro lado ele serve a Deus. E quando Jesus voltar ele será salvo. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Mas não é assim que acontece. Segundo a palavra de Deus, precisa haver arrependimento. Precisa haver mudanças de vida para entrar no reino de Deus. Ninguém vai entrar no reino de Deus com a natureza carnal. Por isso Jesus fala, aliás está escrito, que carne e sangue não é do reino de Deus, indicando que é necessário que a pessoa abandone a sua natureza carnal. Ele vive uma vida em conformidade com a palavra de Deus.
Como disse o apóstolo Paulo, a pessoa que aceitou Cristo, ela deve viver em Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim.